Olá, turma! Espero que estejam todos bem. Professor Lucas Bittencourt na fala. Vamos para mais uma aula de Identidade e Cultura nos estudos remotos do Centro Educacional de Aribissé. Essa videoaula é direcionada à turma do sétimo ano, onde a gente vai estar falando um pouco sobre a identidade cultural. Primeiro eu vou estar fazendo a leitura, né, desse texto e aí em seguida eu vou estar fazendo uma breve explicação e falando, né, da atividade que eu vou estar passando para vocês. A identidade cultural é um conceito das áreas da sociologia e antropologia que indica a cultura em que o indivíduo está inserido, ou seja, a que ele compartilha com outros membros do grupo, seja tradições, crenças, preferências, dentre outros. Além disso, determinados fatores de identidade são decisivos para que um grupo faça parte de tal cultura. Por exemplo, a história, o local, a raça, a etnia, o idioma e a crença religiosa. O conceito de diversidade cultural está intimamente ligado ao de identidade. Ele aponta para a variedade de culturas existentes no mundo, as quais foram surgindo pela interação desenvolvida entre os seres e o meio ambiente. Antes de mais nada, vale lembrar que a identidade cultural é um conceito muito abordado nas últimas décadas. No entanto, ela sempre existiu, ou seja, desde os primórdios, os homens se organizavam em grupos sociais, os quais compartilhavam informações e identificações com seus membros. A interação social entre os seres humanos fez surgir as diversas culturas, ou seja, o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidas de geração em geração. O sentimento de pertencimento surge então, a partir das experiências que os seres humanos desenvolvem durante sua vida social. No entanto, é como já foi mencionado acima, o local e a história de tais civilizações são essenciais para compreender esse conceito. Então, pessoal, vou estar fazendo aqui uma breve explicação do que foi lido, né? Onde a gente está vendo que o centro de tudo é a identidade cultural, né? O centro desse debate. E vale destacar, né, como trazido no texto, que a identidade cultural ela é um estudo, né, de duas áreas, né, da sociologia e da antropologia. A identidade cultural, né, ela diz respeito à cultura em que o indivíduo está inserido. Então, eu pertenço a uma cultura. Então, logo eu vou desenvolver a minha identidade, né, diante daquela cultura em que eu estou inserido. Então, é levado em consideração três aspectos, né, as tradições, as crenças e as preferências. Também alguns outros aspectos, né, como trazido no texto. E aí vale destacar, né, em relação à identidade cultural, os fatores de identidade, fatores que tornam possível eu ter a minha identidade cultural, né? Fatores esses que são a história, o local, a raça, a etnia, o idioma e a crença religiosa. Então, todos esses aspectos, eles vão me modelar, entre aspas, a ter a minha identidade. Qual a história em que eu estou inserido? Qual o local em que eu estou inserido? A que raça, né, eu pertenço? Sabemos que, de forma geral, existe apenas uma raça, que é a raça humana, né? Mas aí vem a questão da etnia, a questão do idioma. Qual o idioma que eu falo? Aonde eu estou inserido, né, que vai me direcionar a tudo isso. E qual a minha crença religiosa? Então, muitas vezes isso é passado de geração a geração, outras vezes, né, a pessoa acaba não seguindo os passos da família, acaba tomando seguindo, né, um outro rumo em relação ao local, né, que sai de uma localidade a outra, então já vai se construir uma nova cultura a partir do momento em que eu me mudo, né, são novas pessoas, são novos conceitos, e eu vou me modelando, né, vamos dizer dessa forma, e vou construindo a minha identidade cultural, ok? Bom, dando continuidade, tudo isso faz com que haja uma diversidade cultural. Então, o encontro de várias identidades culturais formam uma diversidade cultural. A gente sabe que existem várias formas de cultura, né? Então, existe essa diversidade cultural que surge justamente, né, a partir da interação entre os seres e o meio ambiente.
Então, essa diversidade cultural, ela diz respeito muito a costumes, né? Costumes de um povo aonde é passado de geração a geração, e aí vai gerar o sentimento de pertencimento. É você ter aquele sentimento que você pertence a determinado grupo. Eu faço parte de tal localidade, eu represento tal religião, eu represento, né, a ideia de um povo. Então, você tem a sua identidade cultural. Obviamente, você tem seus próprios pensamentos, os seus próprios princípios, né? Então, é um campo muito amplo de estudo, mas que é sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio, para onde a gente quer ir e onde a gente está, né? Você ter a certeza de quem você é e qual é a sua identidade cultural. É basicamente isso que o texto vem trazendo. E a partir disso, né, a partir desse texto e dessa explicação, vocês vão estar fazendo uma atividade a qual vou estar enviando no grupo do WhatsApp da escola e vocês vão estar respondendo e enviando a devolutiva a mim, né, no meu PV, professor Lucas. Eu vou estar no aguardo e qualquer dúvida vocês entram em contato comigo que eu vou estar à disposição. Ficamos por aqui e um forte abraço a todos.